Esse aqui é o Aolion J20, um controle para o Nintendo Switch que promete entregar tudo que o Joy-Con faz, te oferece mais conforto e ainda por um preço muito mais barato. Mas será que ele realmente funciona bem no Nintendo Switch ou então é só mais um controle genérico aqui para modificar o seu console? Nesse vídeo a gente vai fazer um review completo, muito além de primeiras impressões. Eu testei bateria, testei conforto, testei funcionalidade. E vou trazer aqui um review completo para você. Então se puder, já chega no like aí para fazer com que o YouTube entregue mais aqui os conteúdos do canal. Se tiver no celular, arrasta pro lado, pressiona o botão de hypar, porque aí você me ajuda pra caramba a fazer o YouTube entregar ainda mais nossos conteúdos. Sem mais enrolação, vamos testar junto aqui, ó, esse controle. E pessoal, logo assim que você abrir a caixa aqui do Aolion J20 Lite para Nintendo Switch, você vai receber isso daqui, ó, ele vai vir num estojo. E eu achei isso aqui sensacional. Vale ressaltar que existem modelos diferentes, tá? Você pode escolher vir com a caixa, sem a caixa, mas honestamente eu recomendo que, se possível, você pegue essa versão, porque isso aqui faz toda a diferença na hora de você estar guardando aí o seu controle, porque vai evitar que danifique, que arranhe, fora que você pode usar isso aqui, ó, para muita coisa. Eu, por exemplo, utilizo para guardar pequenos itens aqui do meu setup. Quando eu estou utilizando o controle, eu tenho utilizado somente aqui o Aolion, que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, que é um controle extremamente bonito. Ele tem aí um acabamento muito bom, mas a gente vai falar sobre isso ainda hoje. E nessa versão que eu comprei, que eu vou deixar o link aí para vocês também, ele veio com esse adaptador. Isso aqui eu não tinha visto em absolutamente nenhum controle. Seja nos controles da QRD, seja nos controles da Lenovo, que é, ó, o cachorro aqui, ou o adaptador para você usar ele como um controle só que é o seguinte, ó, ele tem aqui uma bateria, o que vai ampliar a bateria desse controle, que já é boa, para um nível surreal, que eu ainda vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Porque o que todo mundo quer saber, a primeira informação que todo mundo sempre pergunta é: ele tem Hall Effect? E sim, esse modelo aqui conta com Hall Effect, então você não vai ter problemas de drift, pode ficar tranquilo. Ele tem a cor branca e preta, eu escolhi essa aqui que é chamado de Dark Knight, que é bem bonito. Para conectar no seu Switch, muito simples, ó, só retirar os Joy-Cons. Olha a diferença do tamanho do Joy-Con para ele, não é tão gigantesco. É diferente do que a gente tem, por exemplo, aqui, ó, no QRD Stellar, ele é menor, o que pode ser muito útil para muita gente. Mas ele tem aqui, ó, a bundinha que a gente utiliza para facilitar a vida na hora da gameplay, coisa que o Joy-Con original simplesmente não tem. Vamos fazer aqui a conexão dele para eu mostrar para vocês como ela é rápida de ser setada. Vou aqui acoplar aqui no meu Switch. A câmera não vai conseguir focar, mas ele tem um botão de cor, então você altera as cores do controle por aqui. Inclusive você pode tranquilamente estar desligando, caso não seja aí a sua vontade, se querer economizar bateria. Às vezes realmente o LED ele é muito bonito, é legal, mas a gente acaba não utilizando ou depois até se incomodando. Que sim, conta com a tecnologia Hall Effect, então você não vai ter o problema de drift presente aqui, todo mundo quer fugir, no caso aqui dos Joy-Cons originais. Aqui não, assim como no QRD Stellar T5, você vai ter aqui um controle que tem um preço mais baixo do que o QRD, só que ele já vem também com a tecnologia Hall Effect, o que é sensacional. Vou falar sobre os botões desse controle ainda nesse vídeo, porque é com certeza um grande diferencial aqui da Aolion com esse modelo aqui. O que praticamente já se tornou padrão nesses controles chineses feitos aí para o Switch é o botão de turbo presente aqui também, ó, no Aolion, e os botões mapeáveis aqui atrás, e é extremamente fácil de estar configurando. Você basicamente pode acionar o botão de turbo ou então utilizar aqui dos botões traseiros. É uma funcionalidade que eu honestamente não utilizo muito, mas sei que muita gente gosta pra caramba e tá presente aqui para você no Aolion J20. Como ele é menor, o botão traseiro dele é menorzinho do que seria aí do T5, ó, mas não vai atrapalhar você na sua gameplay. É um excelente botão, o clique dele é muito fácil. E se você é um cara que gosta de jogos de luta, vai com fé no botão de turbo, porque vai ficar lá macetando para você o botão. Vamos aproveitar que eu citei os botões e vamos falar sobre a qualidade deles. E é aqui uma qualidade sensacional desses botões. Ele tem uma coisa que me agrada bastante aqui, em relação mais uma vez ao QRD, que eu coloco como concorrente dele, que é o fato daqui, ó, ser basicamente só relevo. E no Aolion não, você tem os botões de fato desenhados, e isso muda demais. Isso facilita aí para você na hora de estar utilizando, fora que eu acho mais bonito ter isso daqui. Outra coisa que eu achei interessante nesses botões é o fato deles terem clique parecido com o clique de mouse, ó. É muito parecido
parecido com um clique de mouse. E aqui no caso da setinha, você não vai ter essa opção que vem aqui no QRD, e sim vai ter a opção igual é o do Joy-Con, o que é útil, porque sim, esse controle ele também pode ser utilizado dessa forma para jogos multiplataforma, e aqui você vai ter a mesma questão que você tem no Joy-Con, o que aqui com o QRD Stellar seria ruim, já que a seta viraria o nosso botão, seria o A, Y, B e o X, e você não teria isso com essa configuração aqui de botão, seria bem difícil de utilizar. Então a Aolion, pensando nisso, trouxe dessa forma aqui esse controle. Vale ressaltar, pessoal, que eu comprei esse controle, eu não recebi ele da marca, eu prefiro não receber os produtos, exatamente para trazer uma opinião aqui 100% sincera para vocês do que eu acho deles. Então essa é a ideia que eu tenho aqui no Switch na mão. Porque com certeza o valor que a gente paga no produto, lógico que interfere na opinião que a gente tem dele. Agora, uma função a mais presente nesse controle que eu achei muito bacana é o fato de você poder substituir as plates aqui, ó, à frente dele. Um outro ponto importantíssimo que eu quase esqueci de citar aqui no vídeo é o fato dele ter sim giroscópio, então você vai poder utilizar ele em jogos como Mario Kart e outros jogos que exigem sensores de movimento do controle. Então saiba que se você é alguém que conta com isso, que está presente nos Joy-Cons originais, aqui você também vai ter essa função. Lembrando, ele não conta com leitor de NFC. Então, se você é alguém que gosta de utilizar aqui, ó, os amiibos para fazer leitura em cima aqui do analógico, não vai ter essa função. Então, é um ponto negativo aqui para o J20. Você pode simplesmente trocar isso daqui e eles vendem isso daqui no AliExpress. Então arranhou, ficou estranho, quebrou, ficou velho e o controle ainda tá bom, você pode dar um tapa nele comprando esses acessórios aqui. Tem opções diferentes, ele fica incrivelmente bonito sem, inclusive eu achei particularmente muito legal, mas eu não vou usar assim exatamente para não danificar. Ele é magnético, ele tem uns ímãs aqui, ó, que basicamente quando você aproxima ele puxa para o controle e pronto, ele já vai estar aqui perfeitamente encaixado. Então essa é uma função a mais presente aqui no nosso Aolion, que torna ele ainda mais personalizável do que outros controles aí chineses pro Switch. Detalhe importantíssimo de saber nesses controles é o seguinte, ó, como que ele se comportaria sendo utilizado como um controle aqui na dock. E ele é incrivelmente estável, não tem momento de delay. E agora vem a parte que se você estava em dúvida sobre se esse controle realmente vale a pena de ser comprado, é o fato aqui da bateria que ele tem. Lembra que a gente citou mais cedo no vídeo que aqui atrás ele possui uma bateria acoplada aqui nesse adaptador? E esse controle, pessoal, oferece 12 horas de utilização dessa forma, sem o adaptador. Mas como a gente falou mais cedo que o adaptador possui aqui, ó, uma bateria que parece até uma pilhona, utilizando ele aqui você vai ter cerca de 30 horas, é isso mesmo, 30 horas é o que promete aí a Aolion para esse controle com o adaptador. Então é bateria até dizer chega para um controle que se divide em dois e ainda tem essa função de ter uma bateria gigantesca quando utilizado como controle para o Switch. Lembra que eu falei para vocês que esse controle tem algumas versões para ser compradas? Pois é, uma das que eu mais recomendo, e o link mais uma vez está aqui nos comentários fixados e na descrição do vídeo, é a versão que ainda inclui um adaptador 2.4, que simplesmente você vai poder, ó, acoplar esse adaptador no seu computador e automaticamente o controle vai ser reconhecido também pelo PC, o que faz com que ele seja um controle multiplataforma para ser utilizado tanto no Switch quanto também no seu PC Gamer. E isso aqui para mim foi um diferencial sensacional que esse controle tem em relação a qualquer outro controle do Switch, que é essa funcionalidade de não depender de Bluetooth e ter o adaptador 2.4. Então aqui mais um ponto para esse controle em relação aí aos seus concorrentes. E olha, um dos assuntos mais importantes aqui para falar de controle para o Switch é o fato da ergonomia. E pessoal, como eu falei para vocês, eu não recebi esse produto e vou citar tudo que eu realmente achei. Eu estou utilizando esse controle há mais ou menos um mês e posso dizer para vocês que ele é um controle confortável de fato, mas não chega nem perto do que seria o QRD Stellar T5, que também tem link na descrição e também nos comentários fixados. Ele é um controle maior aqui, o QRD. Ele tem essa pegada literalmente de controle de console, como é o caso aqui do Play 5.
ou então do Xbox Series, que seria essa manopla, essa pegada embaixo. Aqui não. Só que mesmo ele sendo menor, infelizmente, ó, ele não facilita a tua vida na hora de utilizar em bolsas de transporte padrão do Switch. Você teria que comprar uma bolsa que a própria Aolion vende para esse controle. Então não, se você está pensando em pegar um controle pequeno e confortável para transporte em uma bag que você já tenha do Switch aí, uma bolsa de transporte, esse modelo literalmente não vai resolver aí o teu problema. Aí pesa bastante. Se a sua ideia realmente é ter máximo conforto e quer pagar um pouco mais, porque o QR dele é mais caro do que o Aolion J20, com certeza esse modelo aqui vai ser melhor. Então no quesito conforto, ele é um controle confortável, mas não chega nem perto do que a gente tem em modelos como aqui o QRD Stellar T5, ou então no campeão de vendas, com certeza, que é o Lenovo KS40, que tem um preço estúpido de barato, e o link dele também tá aí nos comentários fixado para facilitar para vocês. Então qual que é a minha conclusão? Esse controle vale a pena para o Switch desbloqueado? Com certeza ele vale, sabendo das coisas que eu trouxe aqui para vocês, que existem modelos no mercado mais caros e mais confortáveis, ou então ó, mais baratos e com menos features, com menos funções, lógico, com acabamento mais simples. Esse controle tem um acabamento premium, ele tem aí funcionalidade no PC e ainda carrega a possibilidade de ser utilizado aqui, ó, ao mesmo tempo já carregando. Nenhum desses controles que eu mostrei para vocês sem ser o Aolion J20 possui isso aqui atrás, que seria o carregador para aumentar, para alongar o tempo de bateria dele. Então, como ele é um controle que não é só para o Switch, com certeza ele compensa muito o preço que ele custa. Ele não é mais caro que o QRD, mas ele não é também ó, o mesmo preço que a gente tem aqui dos controles da Lenovo. Então é um controle intermediário, também com um tamanho intermediário. Se você não quer o Switch um trombolhão, com certeza isso aqui vai ser muito legal para você. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de avaliação de produto aqui para o nosso Nintendo Switch. Lembrando mais uma vez que tudo tá aí nos comentários fixados. Se não clicou ainda no botão de joinha, deixa seu like para ajudar ainda mais aqui o nosso canal. Eu sou o Caio, você tá no Switch na mão. Valeu, meu amigo, falou e até o próximo vídeo.